Nós vamos ler hoje, amados, do Evangelho de João, os versos de 10 a 14. Nós estamos ainda naquilo que é chamado de prólogo, o começo, a introdução do Evangelho de João. E diz assim, o verso 10: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Verso 13 diz isso. Então eu queria ler mais uma vez com vocês, mas queria ler naquele modo que a gente gosta de ler a palavra em coro, né, com a igreja, como num hino. Não é? Vamos ler em voz alta, todos, a partir do verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. E aí, amados? Eu disse aqui no momento da ceia que a gente vive num tempo, né, tão maravilhoso, um tempo muito avançado, né? Um tempo com muitas oportunidades. Temos hoje realidades que não imaginávamos há um tempo atrás, ou seja, é um tempo que temos muito a celebrar, não é? Por conta do desenvolvimento da civilização, das ciências, da tecnologia, na verdade, mas também é um tempo, como não estamos no novo céu e nova terra, né, onde só teríamos o benefício, o bem. Nós estamos ainda no mundo quebrado e caído. Assim como temos os benefícios desse avanço, nós temos os desafios, ok, irmãos? E um dos desafios de hoje é a banalização dos valores, a diminuição dos significados das coisas. Não é tudo muito seletivo, né? Aquilo que interessa, que temos o interesse mais próximo. Não estou dizendo que isso é de um modo geral e universal, mas nós temos uma tônica, né, aí muito marcada no meio dessa civilização que somos nós hoje, que é a tendência para esvaziar as coisas dos seus valores, ou a banalização de certas coisas, o esvaziamento, né, de certas coisas. Então nós temos que ter cuidado com esse desafio. E a palavra de Deus, ela nos fala de coisas tão importantes, tão relevantes, e a gente também tem que guardar com todo cuidado, né, a relevância desses valores, desses significados, daquilo que é proclamado pela palavra de Deus, pelo Senhor, ok, amados? Então, isso para dizer o seguinte: nós temos visto aqui nesse prólogo de João verdades que são muito profundas, verdades que são muito relevantes, verdades que são muito urgentes para a vida da humanidade, para a nossa vida. E a Igreja de Cristo Jesus, ela não é isenta desse perigo da banalização, poderia dizer assim, até mesmo da banalização do sagrado, da banalização dos valores, da banalização, às vezes, da verdade. Até a igreja está exposta a esse desafio, sem falar na contaminação da verdade, que às vezes é pregado algo da Escritura Sagrada, mas que está encharcado de impurezas, do que não é verdade, junto com aquilo que deve ser proclamado com a verdade. Enfim, amados, nós temos que se ter um esforço para que a gente consiga manter a pureza, a beleza e o valor
daquilo que é proclamado pela palavra de Deus. E esse texto aqui, que nós lemos hoje, ele não é diferente, porque ele nos apresenta, eu queria destacar 2 pontos aqui desses versos, dos versos 10 ao verso 13, desses 4 versos, destacar 2 coisas que eu penso que devem abrir os nossos olhos. Uma é muito negativa, mas que deve ser algo muito certo dentro de nós. Aqui estou me referindo à lamentável condição espiritual do mundo. Ok, amados? Porque, como eu falei, é um mundo desenvolvido, é uma civilização desenvolvida, mas a realidade é que a condição espiritual do mundo é algo terrível e lamentável, ok? Então eu queria destacar nesses 4 versos, em primeiro lugar, a lamentável condição espiritual do mundo. E depois eu gostaria de falar, se aqui no primeiro momento a gente falar da lamentável condição espiritual do mundo, eu queria, à luz desse texto, desses 4 versos, falar da glória e da bem-aventurada condição espiritual do cristão. Ok, amados? Então temos dois pontos bastante antagônicos. Por um lado temos a lamentável condição espiritual do mundo e por outro lado nós temos, vamos falar também à luz desse mesmo texto, da glória e da bem-aventurada condição espiritual do crente em Jesus, do cristão, ok, amados? Então, por isso que é importante a gente olhar com muita seriedade para isso, ok, amados? Porque não adianta usar essas palavras, a lamentável condição espiritual do mundo. Se a gente olha para o mundo e acha que vai tudo bem, quando a gente vê os avanços, e são para ser celebrados, amados, tem coisas que a gente diz, que glória, que bacana que eu vivo nessa época. Que bacana que eu experimentei esse desenvolvimento. Mas isso não deve fechar os nossos olhos para uma realidade lamentável espiritual desse mundo onde nós vivemos. Ok, amados? Por outro lado também, não adianta falar a glória e a bem-aventurança da condição espiritual do crente. E a gente olha às vezes para a nossa própria vida espiritual com mediocridade. Sabe? Como se em Deus não tivéssemos tudo. Embora nós tenhamos que trabalhar por conquistas disso ou daquilo, que acreditamos ser um chamado de Deus para nós, mas o nosso coração em Deus, ele já está satisfeito por uma condição espiritual que nós encontramos somente em Jesus. E é para isso, então, que eu queria chamar a nossa atenção. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para a lamentável condição espiritual do mundo, à luz desses textos, desses versos, melhor dizendo, aqui de João 1, de 10 a 14. A lamentável condição espiritual do mundo. No verso 10, João registra o maior acontecimento que este mundo já testemunhou. Ok, amados? Eu repito, nesse verso 10, João está registrando, relatando o maior acontecimento que este mundo já testemunhou. Um acontecimento inimaginável, eu concordo. Um acontecimento inconcebível. Mas verdadeiramente um fato acontecido. Ele diz no verso 10, o verbo estava no mundo. E João parece deixar transparecer aqui a admiração por essa grandeza desse acontecimento. Vejam como ele diz, o verbo estava no mundo. Como se ele dissesse, sabe quem estava no mundo? O verbo de Deus. E a gente aqui, conforme já lemos aqui e expusemos esse prólogo, sabemos muito bem do que se trata quando dizemos o verbo de Deus, aquele por quem, através de quem Deus expressa seus pensamentos, seus desejos. Ele é chamado de a palavra de Deus porque é através dele, de Jesus Cristo, que nós conhecemos o que Deus pensa. Por que ele fez o mundo? O que ele espera de nós, os seres humanos? Nós já sabemos disso. Então João aqui, quando ele diz o verbo estava no mundo, parece que ele está aqui deixando transparecer a admiração dele pela grandeza desse evento, desse acontecimento que eu estou dizendo que ele está relatando o maior acontecimento que este mundo já testemunhou. O verbo estava no mundo. E eu admiro muito, amados, o modo como o sacerdote Zacarias refere-se a este acontecimento da vinda de Cristo. Zacarias, o sacerdote, pai de João Batista, quando ele
João Batista nasce, Isabel, a sua esposa, era estéril, ele já era avançado em idade, mas desejavam muito o filho. E a certa altura da sua vida, o Senhor diz que Isabel conceberá, e João será aquele que Isaías chamava de voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ok, amados? E quando ele recebe, o seu filho nasce, né? O Evangelho de Lucas registra aquilo que é chamado de Cântico de Zacarias, né? E eu admiro muito o modo como esse sacerdote, Zacarias, refere-se a esse acontecimento. Zacarias diz que o sol nascente das alturas nos visitará. Eu acho essa expressão, ela gloriosa, emocionante e maravilhosa. O sol nascente das alturas nos visitará. Esse termo, visitar, se refere aí a alguém que nós conhecemos. Ir até alguém, visitar alguém. E pode se referir também aí na direção de um pobre, de um aflito, e tomar a consideração nessa nossa visita do que está acontecendo, a fim de trazer ajuda e de trazer benefício. E como isso representa Cristo Jesus, amados? Como isso representa o nosso Salvador? E segundo Zacarias, isso aconteceu, está lá registrado em Lucas capítulo 1, versos 78 e 79, ele diz que isso aconteceu graças à profunda misericórdia do nosso Deus. E João testifica exatamente o que Zacarias profetizou. O sol nascente das alturas nos visitará graças à profunda misericórdia de Deus. E João então diz, o verbo estava no mundo. Uma outra forma de se referir a esse mesmo acontecimento. Então, amados, este com certeza foi o maior acontecimento que se registrou debaixo do sol desse mundo, eu repito. A vinda do verbo, a vinda de Jesus Cristo a esse mundo, foi o maior acontecimento que já se registrou debaixo do sol deste mundo. Deus, em pessoa, Deus, na pessoa do Filho, esteve nessa terra. Essa terra que você vive, que você luta para viver, essa terra que você celebra, essa terra que você se alegra, que se afadiga, que tem a sua vida, sua existência. Deus esteve nessa terra, na pessoa do Filho. E esse, com certeza, é o maior acontecimento que este mundo testemunhou, amados. Se nós olhamos para alguns eventos da vida e achamos que existe nele a possibilidade de ser superior ao acontecimento de Jesus vir a esse mundo, nós ainda não compreendemos a grandeza do Evangelho, amados. Nós ainda não compreendemos quem é Jesus Cristo e o que é a obra de Deus neste mundo através de Cristo. Então, o que nós temos aqui é com certeza o maior acontecimento que este mundo já registrou. Mas, ao mesmo tempo que o verso 10, capítulo 1 de João, revela esse maior acontecimento que já se deu debaixo do sol, ao mesmo tempo, o verso 10 do capítulo 1 de João revela a lamentável condição espiritual do mundo. Ele diz, no verso 10, o verbo estava no mundo. O verbo, aliás, o mundo foi feito por meio dele. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ao mesmo tempo que este verso está relatando o maior acontecimento que este mundo já testemunhou, ele também está relatando a terrível condição, a lamentável condição espiritual do mundo. O verso 11 enfatiza, intensifica ainda mais a tão lamentável e terrível condição espiritual do mundo. Se no verso 10 ele diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O verso 11 diz assim, veio para o que era seu,
e os seus não receberam. Então está aqui, amados, revelando a terrível condição espiritual do mundo. Ok, amados? E é interessante quando ele diz, veio para o que era seu. O livro de Salmos diz, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Tudo, absolutamente tudo, amados. As trevas, o mal, fazem uso de muita coisa, mas nada pertence às trevas. Tudo pertence ao Criador, ao Senhor, ok? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora, uma pergunta, por favor, gostaria que todos estivessem aqui, amados. Isso é importante demais para nós, amados. No meio em que eu tenho a impressão, às vezes, que precisamos passar por aquela reforma e reavivamento que experimentou o povo de Israel a partir do rei Josias, que trouxe de volta a palavra de Deus e sua verdade. Então nós precisamos, amados, e aproveitar num momento como esse, em que estamos em culto a Deus, devotando a nossa vida a Ele, os nossos pensamentos a Ele, para olhar com profundidade a que está se referindo a palavra de Deus. Eu digo aqui, eu estou dizendo aqui, que ao mesmo tempo que esse verso 10 está aqui registrando o maior acontecimento que já aconteceu debaixo do sol, ao mesmo tempo ele está revelando a lamentável condição espiritual do mundo. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Como explicar essa tão lamentável condição espiritual do mundo, amados? Um mundo que dá conta de tantas coisas, tantas descobertas. Um mundo que é capaz de investigar e dizer, isto é assim. Dá explicações de eventos que se dão nesse universo, tanto no meio do mundo, no interior do ser humano, no organismo humano, como também nas galáxias mais distantes, que dá conta e diz, é isso. Então, como explicar, amados, essa tão lamentável condição espiritual do mundo que o Criador de todas as coisas e aquele que mantém todas as coisas esteve sobre a terra e não foi reconhecido e foi rejeitado? Como explicar isso, amados? Bem, segundo as Escrituras, os seres humanos, sem Deus, jazem nas trevas e na sombra da morte. Ok, amado? Vamos começar a falar disso então. Que cegueira, que trevas são essas? Que impedimento, que condição espiritual lamentável é essa? Então, as Escrituras dizem que os seres humanos sem Deus jazem nas trevas e na sombra da morte. E as expressões desses versículos são emprestadas de Isaías. Jazer nas trevas, na sombra da morte. Por exemplo, Isaías 9:2 diz assim, o povo que andava nas trevas e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 60:2 diz assim, porque eis que as trevas cobrem a terra. Não é um cantinho só. Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. O que ele está falando? Especialmente nós vivemos numa área ensolarada. Hoje amanheceu um dia lindíssimo, um azul iluminado pelo sol. Do que ele está falando então? Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Bem, as trevas, queridos, são a imagem da alienação de Deus. Ok, queridos? É isso que a Bíblia está se referindo. A alienação de Deus e a condição que está associada a essa alienação. Ou seja, uma condição de miséria, uma condição de ignorância. E quando se refere à Escritura à sombra da morte, ela usa uma expressão, ou é a expressão, a sombra da morte, das mais profundas trevas ao nosso redor.
trevas espirituais. E tão lamentável parece ao sacerdote Zacarias a condição em que se encontrava o mundo judaico e gentio por ocasião da vinda do Redentor, quando ele diz: o sol nascente das alturas nos visitará. Ele tem o propósito de iluminar aqueles que vivem nas trevas, na sombra da morte. Ok, amados? Em João 1:10, ele está falando da mesma coisa, quando ele diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então, queridos, esses são termos que se referem à condição espiritual do ser humano. Ok? Aqui comigo. No entanto, amados, ao dizer espiritual, estamos nos referindo ao aspecto mais nobre e importante do ser humano. Estava falando aqui que nós vivemos numa época de banalização das palavras. E esse termo espiritual nunca esteve tão banalizado. Então nós estamos falando aqui que esses termos usados pela Bíblia, trevas, escuridão, sombra da morte, eles se referem à condição espiritual do ser humano. Agora, quando nós dizemos espiritual, nós estamos nos referindo ao aspecto mais nobre e importante do ser humano em si. Sabe por quê, amados? A condição espiritual original com a qual o ser humano fora criado possibilitava a ele a sua genuína comunhão com Deus. Era essa condição espiritual originária com a qual o ser humano fora criado, que possibilitava uma real comunhão com Deus, relacionamento, amizade. Gênesis diz que no começo, antes da queda, o Senhor passeava pelo jardim na viração do dia para instruir o homem e a mulher a quem ele tinha criado. Então, a sua condição espiritual originária com a qual ele fora criado possibilitava a sua real comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus era ao mesmo tempo, vou falar aqui uma coisa muito importante, tá, amados? Essa comunhão com Deus era constituidora do ser maravilhoso que é o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Ok, amados? O que constituía o ser humano ser alguém realmente maravilhoso, feito à imagem e semelhança de Deus, era essa comunhão que ele tinha com Deus a partir da sua espiritualidade. Era isso que constituía o ser humano. Você pode, as ciências hoje vão, o que constitui o ser humano? Você vai dizer um monte de aspectos. Mas originariamente falando, amados, o que constituía o ser humano como alguém maravilhoso, que Deus, depois de ter criado todas as coisas, viu que tudo era muito bom, era essa comunhão que ele tinha com Deus, o Criador. E essa condição original foi perdida em virtude da rebelião do ser humano, quando ele caiu em pecado. Então, amados, estamos falando aqui, não é de uma teoria, de uma argumentação, de uma especulação humana. Nós estamos falando aqui da revelação de Deus, da verdade de Deus, do que há com o ser humano. E o ser humano, sem Deus, ele tem que bater no peito e perguntar: o que há comigo? Porque que eu tenho dentro de mim uma capacidade de amar profundamente, mas também de odiar e quase matar aquele a quem amo. O que há comigo? Porque eu tenho capacidade de amar e cuidar de uma pessoa, mas também eu tenho a capacidade de traí-la de um momento para o outro. O que há comigo? Algo errado. Porque o ser humano perdeu aquilo que o constituía originariamente como um ser humano maravilhoso. Através da sua espiritualidade, ele tinha verdadeira comunhão com Deus, e tudo isso foi perdido por conta da queda. E o que acontece, amados, é que nas trevas espirituais, o ser humano está imerso, presta atenção,
em uma condição que o deixa totalmente incapacitado de perceber as coisas de Deus. Nessa condição em que ele perdera a sua condição originária espiritual, através da qual ele tinha comunhão com Deus, ele se torna um ser humano imerso em uma condição que o deixa totalmente incapacitado de perceber as coisas de Deus, uma vez que ele está desprovido daquela luz verdadeira, ou daquela verdadeira espiritualidade. Ok, amados? Foi isso que aconteceu. Ok? Mas a gente falando assim, parece que poderíamos dizer o seguinte: então, José, pela lógica, o ser humano é uma vítima, tá? Vítima dele mesmo, mas é uma vítima, vítima da sua rebelião, então é uma vítima. Ele hoje está incapacitado, Deus não tem que reclamar nada, se ele se tornou incapacitado. Porém, amados, tem um fator muito importante aí. A gente não pode dizer assim, então, o homem, se ele está imerso nessa condição espiritual, a partir da qual ele não pode perceber nada de Deus, não há o que reclamar. Então não é tão assustador assim, José, que Deus tivesse, ou ele esteve nessa terra e ele não foi reconhecido. Não é tão assustador assim. Amados. Porque o homem não é só vítima, ele é responsável pelas suas decisões, mas tem um fator, amados, que ele continua alimentando essa sua condição na qual ele está imerso. E para mim, o verso que deixa mais claro a respeito dessa verdade está aqui em João mesmo, capítulo 3, verso 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Que, amados? Então, o homem retroalimenta. Ele ama essa condição. Ele diz, não, a vida é boa sim, porque você vai falar de Jesus para mim. Não, eu acho a vida maravilhosa, cara. Eu estou bem. Eu tenho tudo, eu sou um homem completo, eu sou uma mulher completa, eu sou realizado. Porque para mim isso aqui é maravilhoso. Ele está amando a escuridão. Ele está amando as trevas. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nessa condição, amados, na qual o homem está imerso, eu estou sentindo um pouco de calor, amados. Não sei se os irmãos estão aí sentindo. Nessa condição na qual o ser humano está imerso, onde ele perdera aquilo que o constituía como um ser maravilhoso, ainda assim, nessa condição, pela misericórdia de Deus, a vida é possível, não é verdade, amados? A vida é possível. No entanto, uma vida simplesmente natural. Preste atenção que eu estou fazendo uma distinção aqui importante. Natural, mas espiritualmente morto. E o homem natural não discerne as coisas de Deus. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. E o ser humano, com a queda em pecado, ele perdera essa espiritualidade com a qual ele poderia discernir as coisas de Deus. O que é de Deus, o que é Deus. Importante. Adão e Eva, antes da queda, nunca perguntaram, diante da aproximação de Deus na viração do dia, no jardim do Éden, quem é o Senhor? A gente vai perguntar isso depois da queda. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Antes, Adão e Eva jamais perguntou isso. Jamais perguntaram isso. Porque eles discerniam, eles estavam inteiros, não tinham perdido a sua capacidade espiritual com a qual o ser humano fora constituído. Bem, amados, seguindo, assim, o ser humano espiritualmente incapaz não reconheceu a maior glória que se manifestou nesse mundo. E o fato é esse. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. É o que João está aqui dizendo. E essa condição, queridos, perdura até hoje, tá? Quando o evangelho é pregado. Isso é espantoso pensarmos
que aquele evento que aconteceu, e João relata de um modo que parece que ele está botando ali a admiração dele, o espanto, o Verbo estava no mundo. É algo muito importante aqui. Quem estava no mundo era o Criador de todas as coisas. No entanto, essa condição da humanidade que impediu com que ela identificasse quem estava no mundo, essa condição, ela perdura até hoje quando o Evangelho é pregado. Por quê, amado? O Evangelho é exatamente o testemunho e a notícia de que o Verbo esteve nesse mundo em pessoa. Não é, amados? O sol nascente das alturas já nos visitou. O Evangelho é a proclamação dessa verdade. O que ele veio fazer, para quê? Qual a esperança que temos em nós? O que precisamos para recebê-lo? Então, isso continua acontecendo quando nós pregamos, ou seja, nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo no mundo em escuridão, no mundo numa lamentável condição espiritual. É por isso que essa semana Lucas trouxe uma palavra lá para a reunião dos homens, muito maravilhosa, onde Paulo, ele pede aos colossenses que orem para que Deus abrisse portas a palavra, a pregação do Evangelho. E a gente não deve nunca perder de vista, amados, que o desafio que nós temos não é necessariamente quanto à mentalidade daquele que estamos evangelizando. Nosso desafio é a condição espiritual em que essa pessoa se encontra, em trevas espirituais. Ok, queridos? Então, isso perdura até hoje, quando nós oferecemos o Evangelho, apresentamos o Evangelho, que o Evangelho é o anúncio de que Jesus Cristo veio a esse mundo. 2 Coríntios 4 diz assim: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Olha, uma outra forma de se referir à condição espiritual do ser humano, que está em trevas: cegueira. Cegueira. O cego não vê a luz, não consegue ver a luz. E Paulo está dizendo aqui: se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais, ou seja, nós temos olhos para ver a verdade e a luz, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E aí, amados, então esse é o nosso desafio, quando nós estamos apresentando o Evangelho. Então nós não podemos perder de vista a condição lamentável espiritual do mundo. Mas bem, amados, vamos seguir. A vinda de Cristo jamais seria inútil, mesmo no mundo espiritualmente trevoso, em escuridão. A vinda de Jesus Cristo jamais seria inútil. Um plano divino como esse e a sua execução jamais seriam frustrados, amados. Por que eu estou falando isso? Porque João está aqui dizendo: o Verbo estava no mundo, o mundo foi criado por ele, foi feito por ele. Ele veio para o que era seu, mas os seus não conheceram, não receberam. Então dá a impressão de uma frustração, de um insucesso, de uma obra tão gloriosa. Eu estou dizendo aqui que debaixo do sol jamais aconteceu um evento tão maravilhoso. Agora a pergunta é: a vida de Jesus Cristo seria inútil? Seria frustrante? Um projeto divino tão maravilhoso como esse e a sua execução jamais seriam frustrados. E aí é o segundo ponto que eu tenho aqui, porque se no primeiro eu falei da lamentável e terrível condição espiritual do mundo, no segundo ponto aqui, amados, eu quero falar com vocês sobre a glória e a bem-aventurada condição espiritual do cristão, do crente em Jesus. Podemos então perguntar de novo: foi em vão que a verdadeira luz resplandeceu nas trevas desse mundo? Foi em vão? Foi em vão a vinda do Verbo de Deus a este mundo, que é a sua propriedade, o seu lugar, criado por ele? Foi em vão? E a resposta pode ser dada com um glorioso não. Não foi em vão.
Não foi em vão que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, esteve pessoalmente neste mundo. Não foi em vão. E Isaías, amados, ele já tinha profetizado e adiantado que a vinda e a obra de Jesus Cristo não seria em vão. Lá no capítulo 53 de Isaías, verso 11, diz assim: ele, servo do Senhor, Jesus Cristo, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ou seja, amados, não tem frustração aqui, tem satisfação. Embora o fato do mundo não ter conhecido Cristo, reconhecido, recebido, só mostre a lamentável condição espiritual do mundo, jamais revela uma frustração da obra de Jesus Cristo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então ele teve satisfação. Então, respondendo essa pergunta, foi em vão a vinda dele a esse mundo? Embora o mundo não tenha recebido aquele que é a origem e causa de todas as coisas, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Embora o mundo não tenha reconhecido aquele por quem todas as coisas são mantidas pelo poder da sua palavra. Do que se está falando, José? São as Escrituras Sagradas que dizem isso. Hebreus 1, 2, 3 diz assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Não fez só a igreja dele. Ele fez o universo. Nós já falamos isso nos sermões passados, dentro desse mesmo prólogo de João. Aí Hebreus continua: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que ser? Ser de Deus, porque ele é Deus, ok? E ele conclui: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aqueles homens, aquela geração e as gerações de hoje que continuam não reconhecendo Jesus como seu Criador, seu Salvador, eles têm capacidade de não reconhecer porque Deus as sustenta, ok, amados? Senão nem estariam aí para passar por essa condição tão lamentável. Pois bem, mas embora os seus não tenham recebido, no meio dessa condição espiritual terrível e lamentável, houve quem o recebesse. Quem, amado? Houve quem cresce nele. E continua havendo quem o receba e quem creia nele. E aqui, queridos, está o fato mais maravilhoso da vida dessas pessoas que creem em Jesus Cristo. Recobre aí, por favor, o que eu denunciei aqui de sermos uma geração, uma civilização que tem o desafio do esvaziamento dos valores das coisas. Eu estou dizendo aqui que ainda hoje a vinda de Cristo não foi em vão, porque naquele tempo teve quem o recebesse, e hoje ele continua sendo recebido e crido. E nisso eu estou dizendo que aqui está o fato mais maravilhoso da vida dessas pessoas que creem e recebem Jesus Cristo. Esse segundo ponto eu estou dizendo da maravilhosa e bem-aventurada condição espiritual do cristão. Eu repito, amados, aqui está o fato mais maravilhoso da vida dessas pessoas que creem em Deus. João 10, 12 diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A todos os que o receberam, foi dado algo impressionantemente maravilhoso. O Logos, Jesus Cristo, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus.
E aí, aqui ainda com o eco daquilo que eu disse, é um tempo de banalização das coisas. Para que nós entendamos, amados, a grandiosidade e a glória do que João está dizendo, que em Cristo nós somos feitos filhos de Deus, nós precisamos fazer algumas correções. E se você me permite, mesmo nessa hora, não vai dar. Culto hoje foi longo, extenso, ceia. São 11h42. Eu não vou alejar aqui esse sermão, amado. Tá? É triste isso. É triste, tá? Mas eu não posso avançar. 11h42. Por isso que é bom começar o culto na hora, né? O 2 começou, já era 10h10. Né? E é dia do Senhor, né? Pois bem, amados. Como é que eu fico diante disso? Né? Me ajudem nessa crise. Olha, depois vocês vão dizer, eu desconto no domingo que vem, tá? O culto vai durar 40 minutos. Tá bom. Mas, amados, que alegria falar com gente que tem sede de Deus, como o Lucas abriu o culto hoje. Para que nós possamos realmente entender a grandiosidade e a glória do que João está dizendo, nós precisamos fazer algumas correções. João não está se referindo a filhos de Deus por criação, que todo mundo diz, eu sou filho de Deus. Sim, todos os seres humanos foram criados por Deus. Mas embora criados por Deus, os que permanecem distantes da graça de Deus em Cristo Jesus, podem ser chamados de filhos, mas segundo Efésios, eles são chamados de filhos da ira de Deus. Olha a dramaticidade, amados, e a gravidade da coisa. Então, todo ser humano, mesmo aquele ateu, aquele que detesta Cristo, os evangélicos, pode dizer, eu sou filho de Deus, mas ele está ignorando que a sua condição espiritual é tal que ele é filho da ira de Deus, como diz Efésios. E é de lá que nós viemos, amados. Efésios 2 diz, nós éramos por natureza filhos da ira, quando nós estávamos sem Deus nesse mundo. Então nós precisamos fazer essa correção, amados. Porque parece que em alguns momentos, em alguns lugares, em alguns meios, não é muita coisa dizer, sou filho de Deus. Também sou. Mas os que, embora criados por Deus, permanecem distantes dessa graça de Cristo, são filhos, sim, mas filhos da ira de Deus. Filhos de Deus por natureza, por criação, mas sem Cristo, filhos da ira. Então, para captarmos a grandiosidade do que João está aqui chamando de filhos de Deus, nós precisamos saber um pouco mais da majestade, da santidade de Deus e termos uma experiência, ainda que teórica, pensando uma experiência semelhante ao que aconteceu no capítulo 6 de Isaías, que é relatado lá em Isaías 6,5, quando ele tem uma visão da glória de Deus no templo, ele diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, ai de mim. Ainda Isaías 33,14 diz assim, os pecadores de Sião, povo de Deus, amados, os pecadores de Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador? Se referindo à santidade de Deus, amados. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Com essa santidade eterna. E Deus, nessa santidade, quando Ele percebe o pecado, a sua reação natural é a sua ira. Então nós temos que ter diante de nós, amados, essas verdades, para nos perguntarmos o seguinte, como pecadores como nós
podem estar nessa relação tão próxima de Deus como filhos não da ira, mas filhos como o unigênito do Pai, como Jesus Cristo. Como? Como que isso é possível? Mas Jesus, justamente Jesus Cristo, e somente Jesus Cristo, pode conceder esse poder de sermos filhos de Deus, porque Ele sofre essa ira em nosso lugar na cruz do Calvário, e é a nossa propiciação. Ele aplaca a ira de Deus e nos reconcilia com o Criador. Bendito seja o teu nome. E esse privilégio, amados, é dado somente a todos os que o receberam. O texto é claro, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João explica o que significa esse receber Jesus Cristo, para que não haja dúvida. O verbo de Deus, ele diz, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a nota aqui de explicação, a nota de rodapé, aos que creem no seu nome. Receber Cristo é crer nele, ok, amados? E Gálatas endossa essa verdade no capítulo 3, verso 26, quando diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Só tem como ser filho de Deus no sentido que João e toda a Escritura proclamam, através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí a gente vai vendo a unicidade de Cristo, a gravidade da condição espiritual do mundo e a bem-aventurada condição espiritual daqueles que creem em Jesus Cristo. Então, João, com o objetivo de demonstrar o imenso amor de Deus, a partir do qual ele nos elege para sermos filhos dele, ao nos dar o poder de sermos seus filhos em Cristo, João, então, falando desse amor, ele deixa as coisas ainda mais claras, nos versos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que é receber? Crer no seu nome. Aí no verso 13 ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso aqui fala de algo ainda mais profundo. Esse mesmo João vai dizer lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 1, ele diz que não apenas somos considerados filhos de Deus, ele diz, de fato somos filhos de Deus. Ok, amados? Não é nenhuma alucinação evangélica dizer que somos filhos do Pai Celeste, do Criador de todas as coisas, e somos amados por Ele. João diz, de fato somos filhos de Deus. E nesse sentido essencial, nos tornamos filhos de Deus apenas por nascimento. Com aqueles que creem em Cristo Jesus, aconteceu o mistério do nascimento, ou aquilo que nós chamamos de renascimento, regeneração, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E exatamente sobre isso que Jesus estava falando com um judeu chamado Nicodemos, o ser nascido do Espírito Santo. Por quê, amados? No Espírito Santo, o cristão traz uma vida divina. Sei, ok, amados? Nicodemos chega para Jesus e diz, olha, as coisas que o Senhor faz, só quem vem do alto de Deus pode fazer. A gente pode relativizar seu discurso, mas o que o Senhor faz, então, o que o Senhor está dizendo é endossado, ratificado por aquilo que o Senhor faz, só pode vir de Deus. E Jesus já sai dizendo para ele, olha, você está falando de ver o reino de Deus, quem vem de Deus, quem não vem, só é possível ver o reino de Deus aquele que nasce de novo, tá, Nicodemos? É preciso nascer de novo. E Nicodemos, como assim? Eu já sou velho, vou voltar ao ventre. E ele fala do nascimento do Espírito, ok, amados? Pois bem, e na vida do Espírito, o cristão traz uma vida divina. E esse é o motivo pelo qual ele pode ser chamado de filho de Deus. Só pode ser chamado filho de Deus aquele que renasceu do Espírito Santo, através do Espírito Santo, pela fé em Cristo Jesus. E a característica que determina essa vida em Deus, essa vida espiritual, é exatamente a fé em Cristo Jesus. Mas essa fé, queridos,
esse crer em Deus, crer em Jesus Cristo, não provém da vontade humana. Aqui já seria assunto para um outro sermão. Os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A natureza humana, por mais devota que possa ser, não pode produzir esse crer. Não pode produzir esse nascimento. Eu disse aqui no começo que a condição espiritual da humanidade é que ela está imersa em trevas profundas, que a incapacita de ver as coisas espirituais. A natureza humana, por mais devota que ela seja, ela não pode produzir fé, ela não pode produzir o novo nascimento. Essa fé não é gerada pela força intelectual. E é isso que João está aqui dizendo. Não é pela vontade da natureza humana, vontade da carne, sabe? Eu quero viver uma vida mais elevada, então eu vou tentar entender o que é essa vida. Os filósofos o tempo todo fizeram isso. Os pensadores o tempo todo fizeram isso e continuam fazendo. Mas o que nos faz chegar lá, de fato, é o novo nascimento através de Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus. E aí, amados, a gente vê a seriedade da perdição humana é tal que somente um ato milagroso como o novo nascimento espiritual pode produzir a vida que nos torna filhos de Deus. Vejam bem, não podemos banalizar isso, amados. É um milagre a cada nova conversão, a cada novo nascimento. É um milagre a cada novo discípulo de Jesus Cristo. Ok, amados? E as aplicações eu deixo para a semana que vem. Ok, amados? Obrigado pela misericórdia de vocês. 11h54. Tá? Mas eu acho que até aqui, à luz desse texto de João, dá para ver coisas muito importantes acerca do mundo e acerca de nós que somos cristãos. Isso deve acender em nós, em primeiro lugar. Na quarta-feira eu fui muito impactado na casa da nossa querida Mateus e Ana Bia, lá na reunião de homens. Fui muito impactado. Nós terminamos a reunião quando Lucas pega esse texto e ele traz ali aquele texto que Paulo ora, e Lucas chamou a atenção para essa humildade de Paulo, né, que era um apóstolo maravilhoso, e ele pedindo na sua humildade: orem por mim, para que o Senhor abra a porta às palavras. Ele tem a dimensão, a convicção, a consciência de qual é a condição espiritual do mundo. Não é chegar para um monte de alunos e convencer de uma teoria filosófica, sociológica, seja do que for. É falar da verdade para a gente que está imersa numa condição espiritual e que a torna cega. E ele precisa dessa luz. E eu saí de lá muito assim, impactado, lá no fundo da minha alma. Cheguei em casa, fiquei na minha sala orando ao Senhor. E eu acho que essas verdades, amados, primeiro, a condição do mundo, e a gente não pode ser seguidor desse ou daquele dizendo assim: é o cara, que celebridade, que personalidade, e como se não faltasse nada mais a essa pessoa, quando ela tem todos os êxitos desse mundo debaixo do sol. Se falta Cristo, falta tudo. Então isso deve, amados, nos acender o vigor evangelístico e dizer: eu vou orar por esse mundo. Ah, mas eu não sei falar de Cristo. Ore ao Senhor e peça. Não tem sabedoria? Peça sabedoria a Deus. A Escritura diz: peça sabedoria. Quer sabedoria? Peça a Deus, que Ele a todos dá, e não lance em rosto. Mas dobra o seu joelho. E uma coisa que nós falamos na reunião de homens é da indiferença, da qual nós temos que correr, amados. De olhar, José, eu saio daqui nessa manhã dizendo assim: a condição do mundo não é fácil, a condição espiritual é lamentável. E pronto. E viver esse domingo, amanhã estou imerso na segunda, tudo bem, amados. Tudo isso é lícito. Mas cuidado com a indiferença, com uma realidade triste e pavorosa, que se encontram as pessoas que muitas vezes nós amamos, amados, que estão às vezes dentro da nossa casa, mas que não conhecem a verdade. Então isso deve acender o nosso zelo evangelístico. E em segundo lugar, amados, isso deve acender daquilo que nós falamos aqui, da bem-aventurada condição espiritual do cristão. Isso deve acender em nós uma gratidão profunda por Deus. Amém, amados?
Nós temos que conquistar muitas coisas ainda, como seres humanos. Estamos aqui, estamos vivos. Mas o mais maravilhoso, nós já conquistamos em Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos ficar de pé e vamos orar.